Você já pensou no fim de todas as coisas? Já pensou que o mundo vai acabar um dia? Esses são assuntos que envolvem o fim de todos os tempos. Isso envolve estudar escatologia. Eu quero falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Fica até o final, porque a gente vai falar sobre um tema bem legal da Palavra de Deus. Fala galera que tem fome de Bíblia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Eu me chamo Bruno Rodrigues e você é muito bem-vindo aqui no canal Fome de Bíblia. Antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, falar um pouco sobre escatologia bíblica, é um tema que vocês muito falam lá no Instagram, ou então quando a gente está entre amigos, esse assunto é sempre abordado. Eu decidi fazer um vídeo falando sobre escatologia, mas antes de eu falar sobre esse vídeo, eu queria que você me ajudasse se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito, deixando seu like, seu comentário e ajudando o Fome de Bíblia a alcançar mais pessoas que, assim como você, têm fome da Palavra de Deus. Escatologia bíblica. Para nós falarmos sobre escatologia, nós precisamos definir. Esse vídeo ele é bem introdutório. Talvez você que está aqui caindo nesse vídeo já entende algo bem mais avançado e profundo da escatologia bíblica, mas eu decidi fazer uma série, e nessa série começarmos a entender a escatologia bíblica desde a introdução, desde o início, porque para muitos a palavra escatologia já soa desconhecida, a pessoa não sabe o que significa essa expressão. E escatologia bíblica é a matéria que estuda o fim de todas as coisas. Nós falamos do fim dos tempos, o fim do mundo. Isso envolve falar de escatologia bíblica. É um tema bem complexo, estudado, discutido dentro da teologia cristã, onde existem algumas interpretações para alguns pontos que envolvem a escatologia. Eu quero primeiro falar sobre isso. Quais são os pontos que a escatologia estuda? Eu vou colocar aqui alguns conceitos e temas que estão dentro do campo da matéria de escatologia. A segunda vinda de Jesus, o anticristo e a batalha final, o arrebatamento da igreja, o milênio e o reino de Deus, o fim de todas as coisas. Esses temas falam da escatologia bíblica. Toda vez que se você tiver num assunto, seja na sua escola bíblica dominical, na igreja, ou pastor, pregador abordando qualquer tema que envolva isso que eu falei, você está ouvindo o campo da escatologia bíblica. Ao longo dos vídeos que eu vou estar falando aqui, a gente vai estar tentando pontuar cada um desses campos, desses temas que compõem a escatologia. Vamos falar um pouco sobre a segunda vinda, as interpretações dela, vamos falar sobre o milênio, as interpretações dela, vamos falar sobre o arrebatamento, as interpretações dele, e por aí a gente vai tratando esses pontos. Então, escatologia bíblica aborda todos esses temas que eu estou falando com vocês. Vou dar um exemplo sobre discussões acerca desses temas. Sei que você já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja envolve uma discussão sobre a tribulação. Alguns dizem que a igreja passa pela tribulação. Esses são chamados os pós-tribulacionistas. Alguns acreditam que a igreja não passa pela tribulação. São chamados os pré-tribulacionistas. Outros acreditam que a igreja passa por um pedaço da tribulação, não a totalidade. Esses são mesotribulacionistas. Então esse é um campo dentro da escatologia que envolve a discussão do período da tribulação e a igreja dentro desse período. Então a gente vai fazer um vídeo explicando o que é o pré, o que é o pós, o que é o meso, quais são as teologias, né, que se influenciam por elas. Citar aqui alguns teólogos que apoiam um lado, apoiam o outro. Então isso é falar sobre escatologia. Espero que você esteja comigo nesse desafio, esteja comigo aqui no canal. Lembrando que a gente não vai ficar aqui trazendo nenhum contexto de certo é quem é pré-tribulacionista, não certo é quem é pós-tribulacionista. O intuito desse vídeo que a gente vai falar sobre escatologia ao longo desse tempo não é trazer nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de discussão assim, que não é edificante, saudável, não. É ensinar. E a partir desse ensino, você vai ter conhecimento das linhas interpretativas que envolvem a escatologia bíblica. Lembrando que falar de escatologia é falar de esperança, mas também de alerta.
Esperança em saber que breve nós estaremos com Cristo. A escatologia é a mensagem de esperança. Nós, quando abrimos os textos escatológicos, Isaías, Daniel, Mateus 24, Apocalipse, não são textos que nos devem trazer temor, pelo contrário, aqueles textos bíblicos estão ali para nos trazer esperança em saber que em breve nós não estaremos mais aqui nesse mundo. Em breve nós estaremos nas moradas celestiais. Mas também serve sim para alerta para nós vivermos uma vida justa, uma vida santificada, sabendo que sem esse modelo de vida nós não usufruiremos da bênção que é a vida eterna, a bênção que é a escatologia tratando do fim de todas as coisas. Na escatologia nós temos algo claro: só existe dois caminhos, céu e inferno. Estar com Cristo ou não estar com Cristo. E a mensagem escatológica é essa esperança. Se você estiver em Cristo, há um lugar nos esperando. Mas se você não estiver em Cristo, também há um lugar. E esse lugar é um lugar de tristeza, de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar ao qual nós não queremos estar. Por isso que a Bíblia é escatológica, aponta para o fim das coisas, e a palavra de Deus, no que diz respeito à escatologia, precisa ser pregada. Não pregada para trazer um medo, um pavor, um espanto, mas pregada para trazer um alerta e o principal, esperança. Apocalipse foi escrito no contexto na igreja era perseguida, e a mensagem trazia força para a igreja continuar caminhando. Não é diferente hoje. Quando nós lemos o Apocalipse, temos que ter força para continuar caminhando, entendendo que esse tempo vai passar e nós estaremos na eternidade com Cristo. Então, se você quer estar comigo nessa jornada do Apocalipse, falando sobre algum desses temas, me ajuda aí, compartilhando esse vídeo, participando, interagindo. E eu vou colocar lá no meu Instagram uma votação. Você que não me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui. Eu quero falar sobre qual primeiro tema a gente vai abordar. Você quer saber sobre as linhas tribulacionais? Você quer saber sobre a segunda vinda? Você quer saber sobre o milênio? Né? Muito se discute sobre o milênio. Ele é literal, ele não é amilenista, pós-milenista. O que você quer saber do campo da escatologia? Eu vou colocar lá no meu Instagram a mais votado tema. A gente vai estar falando aqui nessa série que a gente vai estar abordando sobre Apocalipse. Deus abençoe sua vida. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar. E até o próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça, tenha sempre fome de Bíblia. Paz, galera. Fui!